plano de aula e planejamento para as aulas de balé infantil. Será que é a mesma coisa? Muitas professoras confundem fazer plano de aula com fazer planejamento. Pois é, vou te dizer nesse momento que essas duas coisas são diferentes. Planejamento é uma coisa muito maior que vai gerar o seu plano de aula, mas um plano de aula não se basta por si só sem um grande planejamento. E nessa mini aula de hoje eu vou te mostrar o que você precisa para fazer um planejamento e chegar no seu plano de aula para suas alunas prestarem atenção nas suas aulas de balé infantil. Vem comigo! Muitos professores acreditam que o que a gente precisa fazer para dar aula de balé infantil é um plano de aula. E, na verdade, o plano de aula é a última fase de um planejamento bem estruturado. Plano de aula não pode ser assim, ó. Ah, que legal, eu preciso fazer um plano de aula para minha aula de amanhã. O que eu vou dar de atividades? Aí você vai aí para as redes sociais, procura sobre ideias de atividades e começa a fazer um empilhamento de atividades bonitinhas na sua aula. E você acredita que isso é fazer um plano de aula. E aí as suas alunas não prestam atenção nas suas aulas, você fica descabelada, porque você, afinal de contas, viu atividades tão bonitinhas aí nas redes sociais e por que elas não funcionam na sua aula? Porque você tem apenas um empilhamento de atividades. Para você começar a fazer o seu plano de aula, você precisa saber qual é o conteúdo que você precisa ensinar naquela aula. Então, para que você saiba qual é o conteúdo que você tem que ensinar na sua aula, você precisa ter o que a gente chama de planejamento. E esse planejamento precisa envolver o seu ano todo. Não adianta você ter um planejamento só para uma determinada fase do seu ano. Você precisa ter um planejamento que envolva o seu ano letivo inteirinho. Então, primeira coisa, se eu preciso saber qual é o conteúdo, eu preciso ter um planejamento de quê? Um planejamento de conteúdo. Como executar um planejamento de conteúdo? Passo número 1, você precisa saber qual é listar, né? Listar todo o seu conteúdo, todo o conteúdo de dança que você tem. Tá? Então, liste todo esse conteúdo. Não se preocupe na hora que você está listando o conteúdo se, esse aqui vem antes, esse vem depois. Por quê? Porque isso vai bloquear o seu cérebro, tá bom? Então, deixa fluir. Vão vindo os passos, você vai fazendo lá uma grande listagem. Passo número 2. Depois que você tem essa grande listagem, você precisa avaliar quais são as habilidades e os conceitos que esse conteúdo requer. Então, quais são as habilidades que as minhas alunas precisam ter para conseguir fazer esses conteúdos e quais são os conceitos que as minhas alunas precisam conhecer para que elas consigam executar esse conteúdo. E aí você vai listar isso junto com o seu conteúdo, porque acredite, isso vira conteúdo também. Depois, você vai colocar, então, esse conteúdo numa forma hierárquica, né? Hierarquia de quê? De progressão de ensino. Então, olha só, se eu preciso ensinar se eu quero ensinar um échappé sauté e eu sei que para o échappé sauté eu preciso ensinar para a criança o conceito de abrir e fechar, eu preciso que a criança tenha a habilidade de saltar de 2 para 2 pés, eu preciso que essa criança saiba fazer um demi-plié. Para que ela faça um demi-plié, eu preciso que essa criança entenda o conceito de dobrar e esticar. Todas essas coisas precisam estar antes no meu conteúdo do dia que eu vou ensinar o échappé sauté, tá? Então, a gente precisa saber organizar isso. E aí você vai fazer essa organização no que eu chamo de a teoria das 5 camadas. O que é a teoria das 5 camadas? Primeiro você vai listar todo o conteúdo do seu ano e colocar ele em ordem hierárquica. Depois você vai dividir isso no seu
semestre. Então, quais são as coisas mais simples que vão para o primeiro semestre e quais são as coisas mais complexas que vão para o segundo semestre? Lembrando que no primeiro semestre você vai ter meses de adaptação, onde você não vai ensinar conteúdo novo. Lembrando que no segundo semestre você tem momentos de ensaio, de ensino coreográfico, onde você também precisa ter menos conteúdos novos para serem ensinados e trabalhados. Aí você vai trazer para os bimestres. Então você divide, né? O que eu vou ensinar de ordem hierárquica em cada bimestre, para depois você vir para o mês, para depois você vir para as aulas. E aí você tem o seu plano de aula. Então agora você vai começar a desenvolver o seu plano de aula não a partir do que, o que será que eu vou dar na minha aula amanhã? Não, eu sei que nessa aula 3 do mês 7, eu preciso ensinar esse passo, eu preciso trabalhar essas habilidades. E aí você começa a ter uma aula estruturada, tá? Para isso você precisa conhecer as fases do desenvolvimento infantil, para que você saiba fazer essa seleção de conteúdo, também pensando no feeding, que é qual é a fase de desenvolvimento pela qual a criança está passando e de acordo com essa fase do desenvolvimento, quais são os passos que eu posso colocar aqui. Então isso aqui é muito importante que você faça, não adianta você querer ensinar algo para crianças que estão lá com 7, 8 anos, que elas ainda não têm condições, seja motora, seja cognitiva, seja afetiva, seja de processos de linguagem, para que elas aprendam. Então, eu olho para a fase do desenvolvimento, eu olho para a tecnicidade. O que é a tecnicidade? Os passos da técnica da dança. E eu começo a linkar essas duas coisas. Você precisa também, para que você possa construir um bom plano de aula, entender como funciona o CCA. O que é o CCA? Como o cérebro da criança aprende, para que você consiga estruturar tanto a sua aula quanto as suas atividades de forma que sejam estimulantes, que passe por todos os botões da aprendizagem da criança e assim ela não só aprenda, mas ela também se motive e queira continuar dançando. E você precisa conhecer como que você faz uma boa estruturação de um plano de aula, que é muito mais do que só ter um acolhimento, um aquecimento, um ensino de técnica e conteúdo, uma volta calma e uma reverência. Vai muito além disso. É você realmente saber como você utiliza as bases de suporte do neurodesenvolvimento psicomotor, as leis do desenvolvimento psicomotor, como você ativa o sistema atencional em cada momento da sua aula, para que você realmente saiba como estruturar o seu plano de aula com atividades que realmente vão funcionar e fazer as suas alunas prestarem atenção em você. E é por isso que dentro da metodologia completa da psicopedagodança, eu ensino milhares de professores de balé infantil a como utilizar as fases do desenvolvimento infantil e do neurodesenvolvimento dentro da dança, te ensino como aplicar o CCA dentro das suas aulas de dança e todo o passo a passo de planejamentos e tipos de planos de aula para você poder executar com qualidade técnica, motivação e ter as suas alunas vidradas nas suas aulas, literalmente durante o ano inteirinho. Se você quer conhecer mais aí da metodologia completa da psicopedagodança, clica no link que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo, ou então digita aí nos comentários, professora motivadora, que eu te mostro como fazer isso. Bora lá pra gente seguir juntinhas e você, a partir de agora, ter planos de aula e planejamentos estruturados e as suas alunas ficarem vidradas nas suas aulas o ano todo.